Agora passamos ao processo 23.628, é o processo 99 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigado, senhor presidente. Vou passar aqui na minha relação aqui ao quarto bloco, que consta o processo 99 a 105 e o 109, desculpa. Então, é o 99, o item 99 a 105 e o 109 da pauta. Ok, com a palavra o nobre conselheiro relator. Trata os autos de apuração de responsabilidade dos gestores em face das contratações irregulares de servidores municipais e ausência de recolhimento tempestivo do FGTS, oriundo de expedientes encaminhadas pela Justiça do Trabalho. Todos eles bem analisados pela inspetoria e todos eles com pareceres ministerial. São os relatórios, presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Esses processos que trata de contratação irregular e também com questões relacionadas a multas por força de não recolhimento do FGTS, nós estamos opinando aqui, como já fazemos já em todos eles, a aplicação de multa, né? E na hipótese de haver qualquer juros e multa por força de recolhimento em atraso, a gente também está pedindo a devolução desses recursos. Então, por exemplo, o processo 99, dessa forma, eu vou olhar aqui os demais, porque confesso que não verifiquei se tem alguma situação específica que possa diferenciar um do outro, então vou pedir vênia aos senhores aqui para fazer essa conferência agora. 99, com a multa. O de número 100. O de número 100 também com a multa, e tem aqui dano quantificado também por força de depósitos do FGTS, né, em atraso. A gente também está pedindo a devolução desses recursos. E no processo número 100, que é o segundo do bloco, condenação do senhor José Ronaldo Pessoa, que é o prefeito de Epitaciolândia à época, André Luiz Pereira 100, que foi em outro período, na medida de suas responsabilidades pela contratação e manutenção do vínculo empregatício irregular, ora analisado, pagamento de multa-sanção, dosada a critério do plenário, condenação do José Ronaldo Pessoa, devolver ao erário municipal também a quantia de R$ 102,18, atualizada a partir de 28/2/2017, consoante previsão incerta, isso aqui por força de valores de não recolhimento do FGTS, e por senhor André Luiz Pereira 100 também. Processo seguinte. O 101 da pauta. Da mesma forma, tá? O mesmo problema, contratação irregular, mas também valores que incidiram sobre recolhimento em atraso do FGTS. Estamos pedindo aqui a multa e a devolução dos valores. Acho que não tem a necessidade de colocar aqui os valores, né? Até porque os senhores consideram que ele está dispensado, né, por força da pequena monta. Processo 102 da pauta. Prefeitura Municipal de Serra Madureira. Da mesma forma, contratação irregular. Só que aqui, nesse processo, o ente foi condenado a pagamento de R$ 5.359,72, equivalente aos depósitos atualizados do Fundo de Garantia por tempo de serviço no período de duração do contrato irregular, né? A análise também, ela constatou a contratação do servidor Elissandro Gomes, sem concurso público,
ocorreu na gestão do senhor Nilson Areal, no período de 10 de março a setembro de 2009, permanecendo na gestão depois dos outros gestores, que foi o senhor Vanderlei Zaire Lopes e Manuel Augusto da Costa, sendo que esse foi de 1 de janeiro de 2011 a 29 de março de 2011, um pequeno período, né? Depois também tem o senhor José Raimundo de Souza da Silva, no período esse já num período longo, janeiro de 2013 a dezembro de 2016, e aqui a gente pede a responsabilização dele, né? Então, a conclusão aqui nesse processo, aplicação de multa, prevista no inciso 2 do artigo 89, para o José Raimundo de Souza da Silva, pela imputação de débito apurado com relação ao FGTS, aos senhores Nilson Roberto Areal, Vanderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza. E afastamos a responsabilidade, nesse caso aqui, do senhor Manuel Augusto da Costa, porque ele foi gestor apenas num período curto, não deu nem 3 meses, né? Em razão da decisão do acórdão já número 2/2014 da primeira Câmara, tem sido esse o entendimento. Bom, processo seguinte. 103. Aqui também, né, tem a questão do FGTS, né, que gerou aqui um débito para o município. A gente está pedindo o ressarcimento. Então, além da multa, estamos pedindo também o ressarcimento aqui do que foi pago em relação o dano causado, né, por força do não recolhimento do FGTS. 104. Também lá de Sena Madureira, tem todos aqueles gestores aqui envolvidos, né? Tem aqui uma contratação irregular. Aqui estamos, então, pedindo a aplicação de multa aos senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva, nos termos do artigo 89. Aqui a questão do FGTS foi afastada, então aqui somente a multa. No 104 e no 105. 105. Também contratação irregular, dessa vez lá do prefeito de Brasileia à época, senhor Everaldo Gomes da Silva. E aqui a conclusão pela aplicação de multa, com base no 89.2, e pela imputação do débito proveniente de juros e correção monetária pela mora no pagamento do FGTS e do pagamento de indenização dos salários. Aqui tem uma particularidade, é que houve uma dispensa arbitrária de uma servidora que estava no período ainda, ela estava coberta por força de gestação, ela tinha uma estabilidade, né? Então, como foi feita essa demissão, além da multa, a prefeitura teve que pagar um valor de indenização porque ela estava coberta pela estabilidade. Então, a gente está pedindo, além da multa que os senhores têm dado, e estamos imputando o débito proveniente dos juros e correção pelo pagamento em atraso do FGTS e do pagamento de indenização dos salários no período de garantia de emprego por força da dispensa arbitrária que a servidora sofreu, apurado aqui em R$ 9.540. Então, esse processo ele tem essa particularidade. E o último, que é o de número 109 da pauta, o de número 109. Assis Brasil. Assis Brasil. Deixa eu ver se o computador abre aqui para a gente. Vamos lá. Esse aqui, o de Assis Brasil, ele tem a questão também da contratação irregular e tem valores também referentes ao FGTS, né? Eu vou direto aqui à conclusão. Então, aqui a gente pede aplicação de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do 89, e também, pela falta de recolhimento do FGTS na data oportuna, estamos pedindo aqui para que seja cobrado esse débito que foi imputado ao município. Então, nesse bloco são os pronunciamentos. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir os seus votos. Vamos lá. Vamos lá. Eu faço 2 considerações antes de passar ao voto aqui, para que a gente se alinhe aqui, para não dar problema. A primeira consideração é com relação à prescrição.
apreciei os feitos levando em consideração a prescrição de 5 anos a partir da data em que o gestor deixa o cargo. Considerei como marco de interrupção da prescrição a data do despacho da presidência, determinando o registro e autuação do processo de apurar, no âmbito deste TCE, nos termos do artigo 1º e 2º, inciso 2º da Lei 9.873, 99, e de precedentes jurisprudenciais do STF e desta Corte de Contas. A segunda consideração, apliquei em relação ao dano de pequena monta, baixa materialidade, ou seja, aquele até 8.000, o princípio da insignificância, ou bagatela, insignificância, com base nos princípios da razoabilidade e do devido processo legal, que essa Corte também já se decidiu sobre esse tema. Então, diante dos relatórios, eu voto no primeiro processo, que é o 23.628, pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Pereira Assem, de 3.570, dando-lhe um prazo de 30 dias para oferecer o recolhimento. Deixo de pedir, a devolução de R$ 103,21 com base na pequena monta nesse processo. A multa nessa casa de contratação tem sido 357, que é na individual. Ah, né? desculpa, é 357. 357. Eu estou achando tão pequena que eu li aqui já 3.570. É 357 mesmo a multa. E deixa de pedir a devolução de R$ 103,21. No outro processo, a multa também no valor de 357, aplicação da multa ao senhor Diosnisley Sansão de Lima, e dando-lhe um prazo de 30 dias, e deixo também de pedir... Dionisley é o servidor contratado irregular. É uma deslei, isso mesmo. Uma multa de 357, não é isso? E deixo de pedir devolução de R$ 488,42 por ser de pequena monta. No processo seguinte, também aplico a multa de 357, dando-lhe um prazo de 30 dias. Após também deixo de pedir a devolução de R$ 617,43, também por ser de pequena monta, após pelo arquivamento. No outro processo, pela aplicação individualizadas aos senhores Nilson Roberto Areal e José Raimundo de Souza da Silva, no valor de 357, e também após pelo arquivamento, e deixo também de pedir a devolução de R$ 442,20 por ser de pequena monta. Do processo seguinte, pela aplicação de multa individualizadas aos senhores Nilson Roberto Areal e José Raimundo de Souza da Silva, prefeitos, no valor de 357, dando-lhe um prazo de 30 dias, e também deixo de pedir o ressarcimento de 1.707,46, e após pelo arquivamento. No outro processo também, aplico-lhe a multa de R$ 357, e deixo também de imputar pedido de devolução de R$ 457,72, após pelo arquivamento dos autos. No outro processo, aqui, o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal de Brasileia, devolver aos cofres do município de Brasileia, no prazo de 30 dias, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, nos termos do artigo 54, a quantia de R$ 9.540, referente ao dano causado ao erário em razão da condenação do município de Brasileia, do âmbito da Justiça do Trabalho. E aplicação de multa também acessória ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, 88, de 10%
da importância referente à condenação, dando-lhe um prazo de 30 dias. E tudo dando ciência a esse tribunal, pela aplicação de multa, sanção ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal de Brasileia, no período de 3.570 também, em face da contratação irregular e pelo município, e dando-lhe um prazo também de 30 dias após pelo arquivamento. Processo seguinte, pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, à época, no valor de 3.570, e deixo de pedir o ressarcimento de 613, dando-lhe um prazo de 30 dias, após pelo arquivamento. São os votos, senhores presidentes. O último é também 357. 357. Perfeito. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho, senhor presidente. Conselheira do Cinema Benício. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator